Louvado é o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem abrir as suas Bíblias comigo aí, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. As crianças que vão lá para o Kids, os pais podem direcionar elas para lá, se assim desejarem. Enquanto os irmãos se organizam aí, já abra a sua Bíblia. Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Se puder dar um pouquinho de retorno para mim só. Lucas, aí tá bom. Lucas capítulo 24. Nós vamos ler dos versos 1 a 12, amém, irmãos? Vamos falar sobre a ressurreição de Cristo nessa manhã. Não poderíamos falar de outra coisa, né? Páscoa, ceia, não tem outro assunto a nós tratarmos nessa manhã que não seja a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas, no capítulo 24, dos versos 1 a 12. Nos diz assim a palavra do Senhor. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo, e abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós te damos graças aqui nessa manhã, Senhor, pela tua igreja que está reunida aqui, Senhor, para ouvir da tua palavra, Senhor. Te damos graças por essa manhã, a manhã em que nós celebramos, Senhor, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Te damos graças por essa manhã que nós vamos partir o pão, beber do cálice, relembrar da morte de Cristo, Senhor, e apontar para aquilo que nós aguardamos, a sua segunda vinda para vir buscar o seu povo. Nós queremos te pedir aqui nessa manhã, Senhor, que o Senhor nos conduza por meio da sua palavra, que o Senhor nos exorte, nos edifique, nos console, que o Senhor aplique, Pai, as verdades da sua palavra ao coração de cada um de nós que aqui estamos, Senhor. Que não haja coração duro o suficiente, Senhor, para o poder da tua palavra, Senhor. Nos conduza, Senhor. Que teu Espírito se mova aqui, que ele aplique essas verdades aqui e que o nome de Jesus possa ser glorificado nessa manhã, Senhor. Nós oramos, entregando tudo a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento aí? Amém, meus irmãos? Esse é um domingo especial para nós, né? Igreja do Senhor. Ou deveria ser um domingo especial para nós. Domingo da ressurreição. Talvez a data mais importante do cristianismo, junto com o Natal. Talvez não, certamente, a Páscoa, o dia da ressurreição de Cristo, é a data mais importante para nós, cristãos, e a data mais importante para o cristianismo. É uma data celebrada em todo o mundo. O mundo inteiro celebra a ressurreição de Cristo. Pessoas de povos, línguas e nações estão nessa manhã se alegrando porque Cristo, ele ressuscitou. Cristo, ele não permaneceu naquele sepulcro. Cristo está vivo. Cristo está à destra de Deus. Cristo um dia voltará buscar a sua igreja. Sexta-feira nos entristecemos, ou deveríamos nos entristecer. E a sexta-feira ela foi esvaziada de sentido pelos crentes, irmãos. Vocês percebem que a Sexta-feira Santa, ela foi reduzida a comer carne ou não,
a comer peixe ou não. E nós nos esquecemos do real sentido da sexta-feira, de lembrar o que aconteceu naquele dia, o que aconteceu com o nosso Senhor, o que aconteceu com o nosso Salvador, do seu sacrifício, da sua paixão, do seu martírio naquela cruz. Na sexta-feira, Cristo ele é crucificado. Ali Jesus ele sofre as maiores zombarias possíveis. É cuspido, açoitado, pregado em uma cruz. As pessoas debocham dele. Jesus literalmente verte o seu sangue naquela cruz. A sexta-feira é um dia de dor. Cristo morre, é colocado em um sepulcro. Nós olhamos para o sábado, e entre a sexta-feira e o domingo há um sábado. E o sábado é o dia de silêncio, é um dia de dúvida. Jesus está morto, os seus discípulos se dispersaram. Nós olhamos para o relato da sexta-feira, olhamos para o silêncio do sábado, e muitas vezes nos esquecemos que há um domingo, que aquilo que Cristo havia prometido, de fato, aconteceria. O capítulo 24 de Lucas, ele começa logo após o momento mais sombrio da humanidade. Logo após a morte de Cristo, logo após o sacrifício perfeito de Cristo. Jesus havia sido crucificado, seu corpo havia sido retirado da cruz, ele havia sido sepultado e colocado em um túmulo. Para aqueles que seguiam a Cristo, tudo parecia ter chegado ao fim. Ou seja, o Salvador, aquele de grandes promessas, o grande mestre, ele está morto. Parecia que tudo havia chegado ao fim. As mulheres que vão ao sepulcro naquela manhã de domingo, elas não vão ao sepulcro esperando um milagre. Elas vão àquele sepulcro com um simples propósito. Elas vão ao sepulcro para cuidar do corpo morto de Cristo, para cumprir um rito judeu. Estavam levando óleos, especiarias. Perceba que elas não vão ao sepulcro com a esperança de que Jesus tivesse ressuscitado. Elas vão ao sepulcro com a esperança de que Jesus ainda estava morto. Elas vão lá para ungir o corpo de Jesus, para embalsamar o corpo de Jesus. A expectativa daquelas mulheres era governada apenas pela morte. Elas chegam ao sepulcro e se deparam com uma realidade completamente daquilo que elas esperavam. Elas vão ao sepulcro esperando que Cristo estivesse lá morto. Quando elas chegam ao sepulcro, a realidade é outra. Elas encontram um sepulcro que não está mais fechado. Elas encontram um sepulcro que não está mais ocupado pelo corpo de Cristo, que está vazio. Elas se deparam com uma realidade completamente diferente da que esperavam. A pedra que fechava a porta do sepulcro está removida. O sepulcro está vazio. Jesus havia ressuscitado. A morte não tinha mais a palavra final. Meus irmãos, as melhores notícias que o mundo já ouviu, elas vieram do túmulo vazio de Jesus Cristo. As maiores e melhores notícias de toda a humanidade vieram do sepulcro vazio naquele domingo pela manhã. Lucas nos mostra, nesse texto que lemos, 3 verdades importantes a respeito da ressurreição de Cristo. Na sua narrativa a respeito da ressurreição, Lucas vai nos mostrar 3 verdades importantes sobre a ressurreição de Cristo. E nós vamos ver uma por uma delas aqui nessa manhã. A primeira verdade importante sobre a ressurreição de Cristo é que a ressurreição de Cristo é um fato real. Quando nós estamos falando que Cristo ressuscitou, nós não estamos falando de uma história, nós não estamos falando de um conto, nós estamos falando de algo real, de um fato comprovado historicamente. A ressurreição de Cristo é um fato real. Lucas constrói o seu relato de forma objetiva, mostrando que a ressurreição se apoia em dados verificáveis dentro da própria narrativa. O que Lucas vai nos mostrar aqui é que a ressurreição pode ser verificada, foi visível, foi comprovada, foi testemunhada, era um fato real, verificável dentro da própria narrativa. E nós vamos poder observar isso aqui, dentro de 3 elementos. Dos versos 1 a 3, Lucas vai nos mostrar 3 elementos que comprovam a realidade da ressurreição.
o primeiro elemento que comprova a realidade da ressurreição, a pedra foi removida. Olha o que diz os versos 1 e 2. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo. Quando aquelas mulheres chegam, o primeiro fato que comprova a realidade da ressurreição é que a pedra que tapava a boca do sepulcro, a porta do sepulcro, aquela pedra ela está removida. Observe que o texto começa situando o momento com precisão. Observe no verso 1, a narrativa não é vaga, há um dia específico. Diz que no primeiro dia da semana, há um horário específico, na madrugada. Há pessoas identificáveis, mulheres. Ou seja, foi um dia específico, em um horário específico, com pessoas identificáveis. Não é uma narrativa vaga. Lucas não está aqui contando uma história vaga. Essas mulheres que Lucas narra aqui, elas não são estranhas ao que havia acontecido. Elas acompanharam o sepultamento. Elas viram onde o corpo foi colocado. Elas prepararam especiarias com base nisso. Olhe comigo rapidinho, nos versos 55 e 56 do verso 23. Está bem do ladinho de onde nós estamos lendo. Os versos 55 e 56 dizem assim: as mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o túmulo e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar os óleos aromáticos e perfumes, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Perceba que aquelas mulheres, elas haviam acompanhado Jesus até o seu martírio, até a sua morte, até o seu sepultamento. Não são pessoas que aparecem vagamente na história, são pessoas que acompanharam tudo aquilo que Cristo passou. Elas chegam ao sepulcro com um propósito claro: tratar o corpo morto de Jesus. Aquela era a expectativa daquelas mulheres. Só que elas chegam lá. E o que elas encontram lá? Elas encontram algo diferente daquilo que elas esperavam. No verso 2 diz que elas encontram a pedra removida do túmulo. Elas chegam lá e a pedra foi removida. O sepulcro estava aberto. Algo fora da normalidade havia acontecido. Veja bem, o que está acontecendo aqui é algo anormal. A pedra estar removida não era algo comum. Aquelas mulheres encontram algo fora da normalidade. O sepulcro não estava como deveria estar. E isso era um fato visível. Essas mulheres viram o sepulcro fechado. Essas mulheres viram Cristo sendo colocado dentro daquele sepulcro. No domingo de manhã, quando elas vão àquele mesmo sepulcro, a pedra está removida. Algo fora da normalidade aconteceu, e isso era visível. Isso era perceptível. Essa pedra aqui, irmãos, ela não era um detalhe simples. Nós olhamos assim, tinha uma pedra. Não era um detalhe simples. Essa pedra era uma grande pedra. Ela tapava a boca do túmulo, e não era uma pedrinha, era uma rocha. Era uma grande pedra. Essa pedra havia sido colocada ali pelos religiosos e por Pilatos. E se você ler os evangelhos, você vai ver que os religiosos eles tinham uma preocupação: que o corpo de Jesus fosse roubado e que as pessoas, os discípulos de Jesus, fossem testemunhar que ele havia ressuscitado. Então eles fazem um pedido: que o sepulcro seja lacrado. Então o governador, com o seu anel, ele lacra aquela pedra. Ele torna a entrada do sepulcro inviolável. Então aquela pedra era uma grande pedra colocada para selar o túmulo. Aquela pedra havia sido oficialmente selada com a autoridade governamental. E ela estava debaixo de vigilância. Havia guardas guardando o sepulcro. Havia pessoas fazendo a segurança do sepulcro. Ou seja, humanamente, aquele sepulcro estava assegurado. Humanamente, era impossível que aquela pedra fosse removida. A pedra removida, que estava removida, ela não nos mostra, o texto não nos mostra nenhuma ação humana. Não diz assim: os guardas removeram a pedra. Ou os discípulos prenderam os guardas e removeram a pedra. O texto não nos mostra e não nos apresenta
qualquer ação humana como causa disso. O sepulcro, meus irmãos, ele foi aberto por uma ação que não partiu do homem. Aquele sepulcro, ele é aberto não de fora para dentro. Aquele sepulcro, ele é aberto de dentro para fora. Não foi pela força humana, não foi pela habilidade humana, não foi pela luta humana. Ele não é aberto de fora para dentro, ele é aberto de dentro para fora. Um detalhe que passa desapercebido a respeito da remoção da pedra é que a pedra não foi removida para que Jesus saísse do sepulcro. Porque Jesus tinha um corpo glorificado. Aquela pedra não é removida para que Jesus saísse. Aquela pedra é removida para que as testemunhas vissem o que já havia acontecido. Quando elas chegam no sepulcro e aquela pedra está removida, aquilo está dizendo, algo aconteceu. Jesus, ele ressuscitou. A morte não pôde deter a Jesus. A pedra não é removida para que Jesus saia. Ela é removida para que testemunhe daquilo que já havia acontecido. Chesterton, ele vai dizer a respeito o seguinte: o milagre da ressurreição não foi a remoção da pedra, mas a ressurreição do corpo. A pedra foi removida apenas para que o mundo pudesse ver o túmulo vazio. A pedra foi removida. Um segundo elemento que comprova a realidade da ressurreição é que, além da pedra ter sido removida, o sepulcro é encontrado vazio. No verso 3, o texto diz assim: mas ao entrar, não acharam o corpo do Senhor Jesus. A pedra está removida. Quando as mulheres entram para dentro do sepulcro, não há corpo lá, não há cadáver lá, não há cheiro de morte lá, não há nenhum vestígio de morte dentro daquele sepulcro. O sepulcro estava vazio. Veja bem, meus irmãos, ao entrarem no sepulcro de Jesus, aquelas mulheres perceberam que não apenas a pedra havia sido removida, mas que o corpo de Jesus não estava mais lá. Jesus havia sido declarado morto. O seu corpo foi retirado da cruz, envolvido em linho fino, colocado em um sepulcro específico. Mas agora, não há mais corpo onde outrora havia. Não há mais corpo dentro daquele sepulcro. Agora, não há mais morte onde outrora havia. Jesus, meus irmãos, ele não permaneceu na morte. Ele não permaneceu na morte, a morte não pôde deter Jesus. A morte não teve poder para manter Jesus sob o seu domínio. Jesus não foi retido pela morte. A morte não pôde contê-lo. Com sua morte, Jesus, ele matou a morte e arrancou o aguilhão da morte ao ressuscitar ao terceiro dia. Sabe o que está acontecendo no domingo pela manhã? Jesus está matando a morte. Jesus está arrancando o aguilhão da morte. Jesus está vencendo a morte, triunfando sobre a morte. Aquele sepulcro estava vazio. O túmulo não apenas havia sido aberto, estava vazio. Não havia nada lá dentro. E essa, meus irmãos, é a grande diferença entre o cristianismo e todas as demais religiões do mundo. Jesus é o único que fundou uma religião e que permanece vivo ainda hoje. Essa é a grande diferença entre o cristianismo e as demais religiões do mundo. O único túmulo vazio hoje é o túmulo de Jesus. O túmulo de Cristo está vazio. Buda está morto. Ele fundou uma religião. E sabe onde ele está? Ele está morto. Confúcio está morto. Maomé, o pai do islamismo, está morto. Allan Kardec, o pai do espiritismo, está morto. Mas nessa manhã, sabe o que nós estamos celebrando? Um Cristo que não está morto, mas que está vivo. Um Cristo que a morte não pôde detê-lo. Um Cristo em que o seu sepulcro ainda hoje está vazio. É esse Cristo que nós estamos adorando e celebrando nessa manhã. Jesus, meus irmãos, venceu a morte. Ele vive pelos séculos dos séculos. Esse glorioso acontecimento, ele se deu numa manhã de domingo, como essa. Era um domingo pela manhã. O texto diz
Mas no primeiro dia da semana, em um domingo, no amanhecer do dia, Jesus levanta daquele sepulcro. Jesus vence a morte. O sepulcro dele está vazio. A terceira verdade aqui, irmãos, o terceiro elemento que comprova a ressurreição de Cristo, é que a realidade confronta a expectativa. Quando nós olhamos dos versos 1 a 3, aqui, se nós olharmos eles de maneira completa, havia aqui uma realidade. Cristo está morto. Era isso que aquelas mulheres esperavam. Era com base na morte de Cristo que elas estavam agindo. Elas não tinham a compreensão correta até certo ponto. Jesus morreu, foi sepultado, ele precisava ser cuidado como o costume dos judeus. Tudo que aquelas mulheres estão fazendo ali, o comportamento delas, é um comportamento coerente com a realidade da morte. Só que a realidade delas, graças a Deus, é frustrada. A realidade delas é confrontada por aquilo que elas encontram naquele sepulcro. A expectativa delas é frustrada. Os fatos que elas encontram são incompatíveis com a expectativa que elas tinham. Elas encontram uma pedra removida, elas encontram um túmulo acessível, elas observam que o corpo de Jesus não está mais lá. Ou seja, aquilo que era certo para elas até aquele momento, a morte. O que era certo até aquele domingo de manhã a respeito de Cristo, a morte. Aquilo que era certo até aquele momento, não explica mais a realidade que está diante dos olhos delas. Isso tudo, meus irmãos, causou espanto naquelas mulheres. Nós vamos ver depois no verso 4 que elas ficam perplexas. Elas se assustam com aquilo que aconteceu. Elas estavam esperando algo, e algo diferente do que elas esperavam acontece. Elas ainda não lembravam da palavra de Jesus. Elas haviam esquecido que Jesus havia falado sobre a sua ressurreição. E porque haviam esquecido, elas não conseguiam interpretar corretamente aquilo que estavam vendo. Veja bem, meus irmãos, assim como aquelas mulheres, exatamente como aquelas mulheres, hoje muitas pessoas também vivem com uma compreensão parcial da ressurreição de Cristo. Há muitas pessoas que não compreendem de fato nem o que aconteceu na sexta e nem o que aconteceu no domingo pela manhã. Eles têm uma compreensão parcial a respeito da ressurreição. Algumas pessoas sabem algumas coisas sobre Jesus. Elas sabem que ele existiu porque é impossível comprovar que ele não existiu. Algumas pessoas sabem que Jesus existiu. Algumas pessoas sabem que ele morreu. Algumas pessoas até dão alguma importância religiosa para esses fatos. Mas elas continuam interpretando tudo dentro de uma lógica limitada. Uma lógica onde a morte ainda tem a palavra final. Uma lógica onde Jesus é apenas uma memória. Uma lógica onde a fé é apenas uma tradição. Muitas pessoas ainda olham para a cruz, mas não entendem a ressurreição de Cristo. Elas olham para aquilo que aconteceu no domingo pela manhã e ainda não compreendem a ressurreição de Cristo. Elas conhecem a história, mas elas não compreendem o significado do que aconteceu. Elas conhecem os fatos, mas não compreendem o significado. Elas têm informações, mas não têm entendimento do que de fato aconteceu naquela manhã de domingo. Muitas pessoas reduzem Cristo a apenas um exemplo moral. Muitas pessoas reduzem a Páscoa a uma mera tradição, a algo comercial. Infelizmente, meus irmãos, as datas cristãs se tornaram muito mais alvo de comércio do que de arrependimento, quebrantamento e gratidão. Muitas pessoas transformaram a Páscoa em uma mera tradição, aonde nós damos chocolates. E não vamos demonizar o chocolate, porque não há problema nenhum com o chocolate. O problema é achar que isso é a Páscoa. O problema é transformar a Páscoa em uma mera tradição, fazendo com que a ressurreição perca o seu sentido real, fazendo com que esse dia, o dia em que celebramos a ressurreição de Cristo, seja reduzido à segunda opção, à terceira opção. Muitas pessoas compreendem, ou entendem, ou sabem aquilo que aconteceu no domingo, mas de fato ainda não abraçaram essa verdade. Mesmo estando diante da verdade,
muitas pessoas não conseguem compreender o que Deus fez. E veja bem, o problema não é falta de evidência, porque as evidências são claras. A ressurreição é um fato real. O sepulcro foi aberto, o corpo de Jesus não se encontrou lá. Ele apareceu para essas mulheres, ele apareceu para os apóstolos, ele apareceu para mais de 500 pessoas. Jesus andou, ensinou, deu instruções após a sua ressurreição. A ressurreição é um fato real. O problema não é evidência, é falta de entendimento à luz da palavra. A ressurreição é um fato real. E a nossa fé deve ser baseada em fatos reais. Aonde a sua fé está baseada, meu irmão? A sua fé está baseada em fatos reais, sustentado pelas Escrituras, ou a sua fé está baseada em mera tradição vazia? Em uma tradição vazia. Aonde a sua fé está fundamentada? Como você está vivendo hoje? Você vive hoje como alguém que serve um Cristo vivo? Um Cristo que está vivo? Ou você vive apenas como alguém que lembra sobre o Cristo morto, sobre o Cristo que sofreu, sobre o Cristo que padeceu? Ouvir sobre a ressurreição, aprender sobre a ressurreição, saber o que aconteceu de fato no domingo, mudou a forma como você vive? Ou essa é uma verdade que você apenas aceita? A ressurreição muda o seu estilo de vida? Mudou a maneira de você olhar para o mundo? Ou você acordou esse domingo de manhã e disse: que legal, Jesus ressuscitou, feliz Páscoa, e está seguindo a sua vida sem que a ressurreição afete de fato o modo como você vive? A ressurreição é um fato real. A segunda verdade que Lucas nos mostra é que a ressurreição, ela é explicada pela palavra. A palavra de Deus nos explica e nos mostra os fatos da ressurreição. Depois de apresentar os fatos da ressurreição, Lucas mostra que esses fatos por si só, eles não produzem entendimento. Eles precisam ser interpretados. E essa interpretação não vem da mente humana, ela vem da revelação de Deus. Lucas mostra aqui, irmãos, dentro desse texto, dos versos 4 a 8, três verdades. Ele nos mostra três verdades que sobre a ressurreição que é explicada pela palavra. A ressurreição é um fato real. A palavra de Deus explica a ressurreição. E a primeira verdade aqui que Lucas nos mostra é que Deus revela o que aconteceu. Aquelas mulheres estão no sepulcro, elas estão ali atormentadas. Elas não sabem o que está acontecendo. O que acontece? Deus então revela a elas o que de fato aconteceu. Nos versos 4 e 5, o texto nos diz assim: aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Aquelas mulheres haviam ficado perplexas com a pedra removida, com o sepulcro aberto e com a ausência do corpo. Mesmo diante de todas aquelas evidências, elas não conseguiram chegar a um entendimento correto daquilo que estava acontecendo. Elas não conseguiam fazer conexão. Sepulcro aberto, sepulcro vazio, Jesus ressuscitou. Elas ficam ali perplexas, surpresas com aquilo que estava acontecendo. Elas não rejeitam a verdade. Elas simplesmente não conseguem interpretá-la corretamente. O que Deus faz? Deus então envia ali dois anjos, para que esses anjos expliquem para elas aquilo que estava acontecendo. Deus intervém de modo direto por meio de dois homens com vestes resplandecentes. Dois homens, dois anjos. Eles trazem uma mensagem divina àquelas mulheres. Eles dizem: olha, vocês estão procurando um vivo entre os mortos. Acho que vocês não compreenderam algumas coisas. Vocês não entenderam o que está acontecendo. Você consegue notar que a iniciativa de revelar o que aconteceu parte de Deus? É Deus por meio dos anjos que vai até elas. É Deus que envia os anjos para que falem com elas. A iniciativa parte do próprio Deus. O conhecimento da ressurreição de Cristo, ele não nasce da investigação humana. Ele é dado por revelação de Deus por meio da sua palavra. É Deus que revela isso ao coração dos homens. É Deus que ilumina a mente do ser humano para que ele creia nessas verdades. Veja bem, é somente Deus que pode nos dar a certeza, a convicção e a fé para crer que Jesus morreu e de fato ressuscitou.
Por isso ainda hoje há pessoas que duvidam disso. Por isso ainda hoje há pessoas que elas até creem que Jesus veio, mas ele foi um bom mestre, um ensinador. Ele morreu, seu corpo foi raptado, sequestrado, seus discípulos enlouqueceram. A compreensão e a fé nessas verdades, elas provêm somente do Senhor. É o Senhor que ilumina o nosso entendimento por meio da sua palavra. É o Senhor que nos revela essas verdades a respeito da ressurreição de Cristo. Aqueles anjos, eles trazem uma mensagem divina. Eles revelam àquelas mulheres o que estava acontecendo e eles fazem uma pergunta importante. Na segunda parte do verso 5, eles dizem: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? A pergunta dos anjos, ela expõe o erro de perspectiva sobre Cristo que elas tinham. Eles estavam procurando Jesus entre os mortos. A perspectiva delas estava equivocada. O anjo diz: olha, vocês estão procurando de maneira errada. Ele não está morto, ele está vivo. Porque vocês procuram um vivo entre os mortos. Elas estavam procurando Jesus como alguém que ainda pertencia à esfera da morte, mas a realidade já havia mudado. Jesus já havia ressuscitado. Ele não estava mais entre os mortos. Há uma segunda verdade que Lucas nos mostra aqui. A palavra já havia anunciado o que aconteceria. Deus revelou àquelas mulheres o que estava acontecendo. Só que a palavra de Deus e a palavra de Cristo já haviam anunciado isso anteriormente. Você percebe que Jesus, no seu ministério terreno, ele preparou os discípulos sempre para o dia da sua partida, sempre explicando o que convinha de acontecer, qual era a sua missão, qual era o seu propósito e o que aconteceria após a sua morte. A palavra já havia anunciado o que aconteceria. Nos versos 6 e 7, Lucas nos diz assim: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Jesus, no seu ministério terreno, por várias vezes falou sobre isso. A ponto de um dia Pedro querer impedir que Jesus fosse à cruz. E Jesus dizer: para trás de mim, Satanás. Pedro, você não entende as coisas de Deus. Jesus prepara os discípulos para o dia da sua partida, mas deixa sempre aberta a esperança de que ressuscitaria ao terceiro dia. A Páscoa não termina na sexta, irmãos. A Páscoa não termina em um funeral. A Páscoa termina em uma festa gloriosa da ressurreição de nosso Senhor. É no domingo da ressurreição, é ali que a Páscoa ela termina. Não em dor, não em tristeza, não em sofrimento, mas em alegria. Os anjos declararam de maneira objetiva o que havia acontecido. E imediatamente relembraram aquelas mulheres da promessa que Jesus havia feito. Os anjos dizem: ora, vocês não lembram do que ele falou para vocês quando estava na Galileia? Ele falou para vocês que era necessário que o Filho do Homem fosse entregue, que ele fosse crucificado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Você percebe que os anjos não trazem uma nova doutrina? Eles apenas relembram aquilo que Jesus falou. Eles apenas apontam para aquilo que Cristo já havia ensinado anteriormente. Jesus havia dito que o Filho do Homem seria entregue. Ele havia dito que seria crucificado. Ele havia dito que ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus falou sobre isso. Jesus deixou isso claro na sua palavra. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, estava dentro do propósito divino. Isso fazia parte do plano de Deus. Não era opcional. Não foi acidental. Ela era necessária. A ressurreição de Cristo era o cumprimento pleno do plano de Deus. Era o cumprimento daquilo que Deus tinha por propósito em Cristo. Jesus não veio apenas para morrer pelos nossos pecados. Ele veio para ressuscitar para a nossa justificação. A obra de Cristo seria incompleta sem a ressurreição. Era necessário que ele morresse na sexta,
mas era igualmente necessário que ele ressuscitasse no domingo pela manhã. A cruz de Cristo não foi um acaso. A morte de Cristo não foi uma derrota. A ressurreição de Cristo não foi inesperada. Tudo isso fazia parte do plano perfeito de Deus. R.C. Sproul, ele diz que a morte de Cristo foi o maior pecado do homem, mas a ressurreição de Cristo foi o maior ato de Deus. Ele continua dizendo que nada disso foi um acidente, nada disso foi obra do acaso, que tudo que aconteceu com Cristo, desde o seu nascimento até a sua ressurreição, foi o cumprimento das Escrituras. Tudo aconteceu conforme estava escrito, anteriormente pelos profetas, após os profetas e a vida de Cristo, pela boca do próprio Cristo. A palavra, irmãos, havia anunciado o que aconteceria. Uma terceira verdade aqui é que a compreensão, ela vem quando a palavra é lembrada. Elas não compreendiam. Os anjos trazem à memória delas o que Cristo havia falado. Então, no verso 8, Lucas diz: então elas se lembraram das palavras de Jesus. Então elas se lembraram do que Cristo havia dito. Então elas se lembraram da promessa. Você consegue reparar que nada mudou aqui? Você consegue olhar para o texto e observar no texto que tudo continua igual? O sepulcro continua vazio. A pedra continua removida. A situação é a mesma. O que aconteceu então? Aquelas mulheres passaram por uma mudança interna. Elas se lembraram da palavra, e essa lembrança não é apenas memória intelectual. Essa lembrança que elas tiveram é o reconhecimento daquilo que Jesus havia dito e que agora estava acontecendo. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. Então elas se lembraram que Jesus havia dito que ele morreria. Então elas se lembraram que Jesus havia dito que ele padeceria, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Então elas se lembraram da promessa. Elas se lembraram de tudo aquilo que Cristo havia falado. Veja bem, você percebe que elas esqueceram tudo que Cristo falou? Você consegue perceber como nós nos esquecemos rápido e facilmente daquilo que o Senhor nos revelou em sua palavra? Como nós nos esquecemos rápido daquilo que está revelado na sua palavra? Como nós temos a memória curta? Como diante de pressões, de circunstâncias desfavoráveis, nós nos esquecemos da promessa. Nós nos esquecemos das verdades da Bíblia. Nós nos esquecemos daquilo que foi revelado. Aquelas mulheres haviam esquecido. Nós nos esquecemos constantemente. Constantemente nós nos esquecemos, rápido, facilmente, daquilo que o Senhor nos revelou em sua palavra. Aquelas mulheres só compreenderam o que estava acontecendo quando elas foram lembradas da palavra do Senhor. Quando alguém lembrou a elas o que o Senhor havia dito. Você entende a importância da pregação? A pregação é para lembrar aquilo que o Senhor nos disse. É abrir a Bíblia e dizer: o Senhor falou na sua palavra isso. A palavra de Deus nos diz isso. A pregação é enfadonha, é demorada. A melhor parte do culto é a hora de cantar. A hora do sermão é uma hora cansativa. É a hora mais importante. Porque na hora da pregação você está sendo relembrado daquilo que provavelmente você esqueceu. As verdades da palavra de Deus. Aquilo que está escrito. As promessas de Deus. Aquilo que Deus ele requer de nós. Aquelas mulheres, elas só compreenderam o que estava acontecendo quando foram lembradas. Isso, meus irmãos, continua acontecendo hoje. Muitas pessoas já ouviram a palavra. Elas conhecem os textos bíblicos. Elas já ouviram o evangelho diversas vezes. Elas sabem o que Cristo disse, mas na prática, no chão da vida, elas vivem como se não soubessem. Por quê? Porque há pessoas que sabem, conhecem, leem as Escrituras, mas vivem como se não soubessem. Por quê? Porque diante das situações da vida, elas interpretam a realidade pelos sentimentos, não pelas Escrituras. Porque diante das situações da vida, elas interpretam a realidade das suas vidas pelo medo,
pela lógica humana e não pela palavra de Deus. Assim como aquelas mulheres, muitos veem os fatos, mas eles não conseguem compreender corretamente. Eles olham para os fatos, eles falam dos fatos, mas eles não compreendem corretamente aquilo que estão falando. Você consegue notar no texto que não foi a experiência que trouxe o entendimento a elas? Elas tiveram uma experiência, mas elas não tinham entendimento da experiência que estavam tendo. Elas não conseguiam discernir a experiência que estavam tendo com o sepulcro aberto e o sepulcro vazio. Você consegue notar que a experiência não produziu entendimento, mas que a palavra que elas interpretaram de modo correto, fez com que elas entendessem a experiência que estavam tendo? Somente quando elas lembraram da palavra de Cristo, é que elas entenderam a experiência que elas estavam tendo. E é sempre assim. Experiência sem fundamentação nas Escrituras é só experiência. As nossas experiências precisam ser validadas pelas Escrituras. As nossas experiências com o Senhor precisam ser sustentadas por aquilo que está escrito. O que trouxe a compreensão da experiência foi a Escritura. Foi quando elas lembraram que Cristo falou que morreria. Foi quando elas lembraram que Cristo falou que seria crucificado. Foi quando elas lembraram da palavra de Cristo dizendo que Ele ressuscitaria ao terceiro dia. Veja bem, meus irmãos, a ressurreição pode ser explicada pela palavra de Deus. E ela é clara nas Escrituras. Você tem tentado entender Cristo por conta própria? Ou você se submete ao que Deus diz sobre Ele na sua palavra? De que maneira você busca compreender Jesus? Não, é que o meu Jesus é assim, é que o Jesus que eu creio é assim, é que o Jesus que eu acredito é esse. De que maneira você tem tentado entender a Cristo? Por conta própria? Ou você submete o seu entendimento de Cristo à palavra? O Jesus que eu creio diz assim na sua palavra. Nós temos que ter o cuidado para não criar um Jesus da nossa cabeça. Nós temos que ter o cuidado para não criar um falso Cristo. Um Cristo da nossa mente, um Cristo da nossa compreensão, e não um Cristo das Escrituras. O próprio Jesus diz assim: aquele que crê em mim, segundo diz as Escrituras. Ou seja, a base é a palavra. O que sustenta o conhecimento e o entendimento de Cristo não é o que nós achamos, não é o que nós pensamos, mas é o que o próprio Deus fala a respeito de Cristo na sua palavra revelada. Aonde você tem buscado entender a Cristo? Nas suas experiências, por conta própria, ou na sua palavra? Irmão, você realmente crê que tudo o que aconteceu com Cristo foi conforme Deus planejou? Você crê nisso? Não, eu creio que Jesus veio para morrer, para sofrer mesmo. Que tudo o que aconteceu estava debaixo do controle soberano de Deus. Você crê de fato nisso? Que Deus é soberano? Que tudo aquilo que aconteceu com Cristo era para acontecer? Você olha para essas verdades, tendo a certeza de que aquilo que aconteceu era o plano de Deus? Ou você de vez em quando duvida? Não, é que acho que não foi bem assim. Não era para ser bem assim. Você crê que Deus é soberano sobre Cristo? Você crê que Deus é soberano sobre a sua vida? Porque se Ele foi soberano sobre a vida de Cristo, e o que aconteceu com Cristo estava debaixo do seu propósito, do seu plano eterno, você acha que o que acontece com a minha e com a sua vida está fora do propósito, do plano eterno de Deus? Você acha que nós servimos a um Deus deísta, que criou o mundo, deu corda nele e foi embora, e deixou com que as coisas acontecessem ao seu bel prazer? Deus, Ele foi soberano sobre tudo aquilo que aconteceu com Cristo, e Ele é soberano sobre tudo aquilo que acontece conosco. Você tem guardado a palavra de Deus no seu coração, irmão? Aquelas mulheres haviam esquecido a palavra. Você tem guardado a palavra de Deus no seu coração? Ou a palavra de Deus entra em um ouvido e sai pelo outro? E quando você sai para as portas de fora da igreja, você esquece dela. Você vive como se ela não existisse. Você tem guardado a palavra de Deus no seu coração? Porque o salmista diz que guardar a palavra de Deus no nosso coração
é o que vai nos levar a não pecar, ou vai nos impedir de pecar. Guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Você tem guardado a palavra de Deus no seu coração? Ou ela entra em um ouvido e sai pelo outro? A terceira verdade a respeito da ressurreição que Lucas nos mostra no seu relato é que a ressurreição, ela exige uma resposta. Ela é um fato real. Ela pode ser explicada pelas Escrituras. E ela exige de nós uma resposta. Veja bem, depois de apresentar o fato da ressurreição dos versos 1 a 3, depois de mostrar que esse fato só é compreendido à luz da palavra dos versos 4 a 8, Lucas agora revela como as pessoas reagem diante dessa verdade. Então aquelas mulheres vão ao sepulcro, aquelas mulheres elas têm uma experiência, elas não compreendem, o anjo traz o entendimento a elas se lembram da palavra de Jesus, e agora há reações aqui à ressurreição de Cristo. Nós vamos ver aqui que há as mulheres, nós vamos ver que há os apóstolos, e nós vamos ver que há Pedro. E olhando para as mulheres, para os apóstolos e para Pedro, há 3 tipos de reações diferentes à ressurreição de Cristo. Há 3 maneiras diferentes de reagir à ressurreição de Cristo. Há 3 respostas das pessoas diante da ressurreição de Cristo. A primeira resposta que as pessoas dão à ressurreição de Cristo, elas anunciam a verdade. A primeira resposta à ressurreição de Cristo é anunciar a verdade. Nos versos 9 e 10, a palavra de Deus nos diz assim: e voltando do túmulo, as mulheres anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com elas. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Quando aquelas mulheres compreendem o que havia acontecido e que Cristo havia ressuscitado, elas vão e anunciam. Elas falam aos apóstolos, elas falam aos discípulos, elas falam a todos que estavam diante delas. Elas anunciam que Cristo havia ressuscitado. Você consegue observar aqui que a Escritura ela sempre dá um lugar de honra para as mulheres? As primeiras testemunhas da ressurreição são mulheres. As primeiras que encontraram um sepulcro vazio foram as mulheres. As primeiras que anunciaram que Cristo havia ressuscitado foram as mulheres. Então esse mundo que diz que o cristianismo é uma religião machista, misógina, perseguidora de mulheres, está enganado. É um mundo que não conhece as Escrituras. É um mundo que não sabe o que a Bíblia fala a respeito das mulheres. As primeiras que anunciam a ressurreição de Cristo são mulheres. Depois que elas compreendem o que havia acontecido, elas não permanecem no túmulo. Elas retornam. Elas não ficam no lugar onde estavam, contemplando. Olha, o túmulo está vazio, que lindo. Elas voltam correndo. Elas voltam para anunciar que Cristo estava vivo. Elas não transformam o túmulo em um ponto de devoção. Elas não se prendem à experiência. Elas voltam para anunciar que Cristo havia ressuscitado. Diante da realidade da ressurreição de Cristo, elas voltaram e anunciaram essa verdade de forma completa aos 11 e a todos que estavam com eles. A reação delas é anunciar que Cristo está vivo. Jesus ressuscitou. O que elas fizeram? Elas pregaram sobre isso. Elas foram aos apóstolos, foram aos discípulos e disseram: Ele está vivo, Ele não está no sepulcro. Ele disse que vai nos encontrar ali na frente. Jesus está vivo. Elas anunciam, elas não ficam paradas. Quem compreende a ressurreição de Cristo não pode reter essa verdade. Não pode segurar e guardar essa verdade apenas para si. Veja bem, meus irmãos, a compreensão produz proclamação. Compreender que Cristo ressuscitou deve nos levar a falar que Cristo ressuscitou. Não há separação entre entender o Evangelho e anunciar o Evangelho. Nós cremos no Evangelho? Nós cremos que Jesus ressuscitou? Então nós anunciamos isso a todas as pessoas. Nós anunciamos isso a todos os que precisam ouvir essa mensagem. E eu digo para você, não são poucos, são muitos. Há muitas pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Nós andamos muitas vezes, irmãos, desapercebidos do quanto Cristo não tem sido anunciado. Muitas vezes nós estamos vendo as pessoas, estamos quietos.
Nós nem nos inquietamos em nosso coração em perceber que há diversas pessoas ao nosso lado indo ao inferno, sem ouvir que Cristo está vivo, que Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ontem eu estava, irmão, não gosto de falar muito, né? Gosto de ficar preso no texto. Mas ontem nós fomos dar uma volta no shopping. Nós estávamos ali, tentando pegar um sorvete, porque, meu Deus do céu, coisa mais difícil, né? Muita gente. Ele estava lá sentado, fiquei uns 40 minutos lá, esperando vir sorvete. Não deu certo, tivemos que ir para pegar outro sorvete. Sabe o que eu comecei a pensar assim? Fiquei sentado ali, estava eu, estava a Esther, e a Thay estava na fila com o Arthur. E eu comecei a olhar, parou atrás de mim, 3 jovens. Sabe, vestido de preto, corrente, calça rasgada, brinco. Eles ficaram ali no meu entorno, acho, rapidinho assim, eles só passaram. Eles falaram mais palavrão ali do que eu falei em toda a minha vida, eu acho. Minutos. Jovens não mais de 13, 14 anos. E eu comecei a parar para observar dentro do shopping a quantidade de pessoas que estavam ali, e eu comecei a me fazer uma pergunta: quantas dessas pessoas, se Cristo voltasse agora, iriam para a eternidade com Ele? Sabe qual a conclusão que eu cheguei? É que a maioria ali iria para o inferno, seria condenada. É simples de ver que elas não servem a Cristo. Talvez elas nunca ouviram. E se elas não ouviram, a culpa é nossa. Porque como ouvirão se não há quem pregue? Como? Como as pessoas vão ser salvas se nós hoje estamos celebrando a ressurreição de Cristo, mas não anunciamos isso a ninguém? Não pregamos às outras pessoas? A reação daquelas mulheres é imediatamente dizer: Jesus está vivo, Ele ressuscitou, a sua palavra é verdadeira. Aquelas mulheres reagem proclamando, anunciando a ressurreição de Cristo. E essa é a primeira reação das pessoas, a primeira resposta das pessoas diante da ressurreição de Cristo. Elas anunciam que Cristo está vivo. Mas há uma segunda reação. A segunda reação das pessoas diante da ressurreição de Cristo é a rejeição à verdade. Há pessoas que rejeitam a verdade da ressurreição de Cristo. Elas acham que nós somos loucos, porque nós cremos que Cristo ressuscitou e está vivo, à destra de Deus, e que um dia Ele virá nos buscar. Isso é loucura para as pessoas. Elas estão cegas em seu entendimento. O Deus desse século tem cegado o entendimento de muitas pessoas, para que elas não compreendam as verdades a respeito da glória de Cristo. Somos reputados por loucos. Muitos rejeitam essa verdade. No verso 11, Lucas diz assim: após aquelas mulheres anunciarem, mas para eles, tais palavras pareciam um delírio. Elas não acreditaram no que eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Elas vão dizer: olha, ele ressuscitou, ele não está lá, o sepulcro está vazio, a pedra foi removida, ele vai nos encontrar ali na frente. Sabe qual a resposta dos 11 para elas? Dos demais que estavam com elas? Vocês estão loucas? Vocês acreditam nessas coisas? De que há ressurreição? Vocês acreditam mesmo que um sepulcro se abriu e um homem que foi crucificado, que foi dilacerado, que sangrou até a morte, que agora ele tem um corpo que está glorificado, sem nenhuma marca, apenas as marcas dos cravos, que ele está vivo falando e que nós vamos nos encontrar com ele? Isso é loucura. É assim que esse mundo reage à verdade da ressurreição. Eles rejeitam a ressurreição de Cristo. A reação dos apóstolos revela uma realidade profunda do coração humano. Revela a verdade profunda de um coração que está longe do Senhor. Eles ouviram o testemunho. Eles receberam a informação. Eles tiveram acesso à verdade, mas não creram. Eles não creram. Eles acharam um delírio o testemunho daquelas mulheres a respeito da ressurreição de Cristo. Vocês estão loucas. Eles acharam que aquilo era algo sem sentido. É fora da realidade. É algo que não merecia crédito. Isso é coisa de louco, esse bando de fanático. Essa seita aí, são um bando de louco.
Esses fanáticos que acreditam que Jesus ressuscitou. É assim que o mundo olha para nós, irmãos. E é assim que esse mundo sempre vai olhar para nós, como fanáticos, como loucos. Eles desacreditam a nossa fé. Eles acham que nós estamos delirando. Aqueles homens olham para aquelas mulheres e era como se eles estivessem considerando elas doidas. Vocês estão doidas. Isso mostra, meus irmãos, que o problema não está na clareza da mensagem, mas na disposição do coração humano. Se Deus não mudar a disposição do coração humano, sempre parecerá loucura Jesus ter ressuscitado. O problema está na disposição do coração humano. Eles não acreditam que a notícia a respeito da ressurreição de Cristo fosse algo possível. Eles não acreditaram. Eles andaram 3 anos e meio com Jesus. Jesus pregou para eles. Jesus deu provas e mais provas que ressuscitaria. Na hora que Cristo ressuscita, eles não acreditam. Eles desacreditaram a notícia da ressurreição de Cristo. Eles não acreditaram que aquela notícia fosse possível, mesmo sendo testemunhas próximas de Jesus. Eles ainda interpretavam a realidade dentro dos limites humanos. Eles ainda achavam que a morte era definitiva, que era impossível haver ressurreição. E isso, irmãos, revela um princípio importante. O homem por si só, ele não responde corretamente à verdade de Deus. A fé não é algo que surge automaticamente da informação. Veja bem, o que traz fé ao coração não é a informação. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra a respeito de Cristo. Mas essa fé que vem por ouvir e ouvir a respeito de Cristo, ela só pode ser gerada pelo Espírito Santo. É somente se o Espírito Santo regenerar o coração depravado e caído da humanidade, que essas verdades elas deixarão de ser loucuras e serão abraçadas como verdades absolutas. Por si só, ninguém pode gerar fé, ninguém pode crer por conta própria. Nem mesmo aqueles mais próximos de Cristo de imediato creram que ele havia ressuscitado. Nem mesmo Pedro, nem mesmo Tiago, nem mesmo João, que foi até o fim com ele. Quando ele volta, o que Tomé pede? Tomé pede para ver. Eu quero ver, cadê as marcas? Eu quero ver. Jesus diz, Tomé, porque você está vendo, você crê, Tomé? Bem-aventurados que não viram, mas creram. É assim que a Bíblia nos chama, irmãos. Bem-aventurados. Nós não vimos o Cristo ressurreto. Nós não vimos as suas marcas. Nós não vimos as suas mãos e os seus pés furados. Mas nós cremos que Ele está vivo. Nós cremos que Ele ressuscitou. Nós cremos que Ele virá nos buscar. A Bíblia nos chama de bem-aventurados. Aqueles discípulos, aqueles apóstolos, eles resistiram e rejeitaram inicialmente o testemunho daquelas mulheres. Diante da ressurreição de Cristo, alguns anunciam, alguns rejeitam. Mas há uma terceira classe de pessoas. Há aqueles que verificam pessoalmente a verdade. E aí é o caso de Pedro. Quando elas voltam, anunciam, os apóstolos descreem. No verso 12, Lucas ele vai dizer, Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo, e abaixando-se, viu somente os lençóis de linho, e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. As mulheres anunciam, as pessoas começam, os apóstolos começam a duvidar. Sabe o que Pedro faz? Ele vai pessoalmente. Ele vai até o sepulcro. Ele olha por debaixo do sepulcro e o que há lá? Apenas pano, apenas tecido. Jesus não estava mais lá. Aqui surge uma reação distinta. Pedro não permanece na rejeição passiva. Inicialmente ele rejeita, mas ele então vai ver o que de fato havia acontecido. Pedro ainda não tinha tido uma compreensão plena. E nós vamos ver dentro dos evangelhos que Pedro volta a pescar. E os apóstolos vão com ele pescar. Pedro ainda não tinha tido uma compreensão plena do que havia acontecido. Ele se levanta e vai ao sepulcro de Cristo. Ele não ignora o que as mulheres falaram. Ele não descarta o que as mulheres anunciaram. Ele vai verificar aquilo que elas estavam falando pessoalmente. Ele busca verificar de modo pessoal. Ele corre ao sepulcro. Ele olha e vê apenas lençóis de linho fino. O corpo de Cristo não está mais lá. O testemunho das mulheres era verdadeiro. Sabe como Pedro sai daquele sepulcro impactado? Ele chega lá duvidoso.
E ele sai de lá impactado. E abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado e impactado com o que tinha acontecido. Pedro sai de lá impactado. Ele inicia ali um processo de compreensão, saindo da incredulidade, mas não chegando ainda à plenitude do entendimento do que havia acontecido. Ele entrou em contato com o Cristo ressurreto. Ele entrou em contato com a realidade da ressurreição. Ele foi impactado, irmãos. Ninguém que entra em contato com essa verdade da ressurreição de Cristo permanece exatamente igual. Ninguém. Ou o Cristo ressurreto nos faz ficar impactados com aquilo que Ele fez, ou o nosso coração está duro ao extremo, que não consegue se impactar com tal realidade e grandiosidade com aquilo que Cristo fez ao terceiro dia. Pedro ficou impactado. E esse mesmo padrão se repete hoje. Diante da ressurreição de Cristo, as pessoas continuam reagindo de formas diferentes. Há aqueles que anunciam, há aqueles outros que rejeitam aquilo que ouviram, e há aqueles que são confrontados por aquilo que ouviram e começam a buscar. Mas há uma verdade aqui que é absoluta para todos nós. Ninguém permanece neutro diante da realidade da ressurreição de Cristo. Ninguém. Alguns anunciam, outros rejeitam, outros buscam verificar de modo pessoal, de perto, mas não há neutralidade. Todos estão respondendo de alguma maneira à realidade e à verdade da ressurreição. Billy Graham ele diz o seguinte: ninguém pode entrar em contato com o Cristo ressurreto e permanecer como era antes. Ninguém. Ou você se torna um crente rendido, ou um opositor endurecido, mas neutro você jamais será. Não há neutralidade. Ou nos tornamos crentes rendidos, ou nos tornamos opositores endurecidos, mas não há neutralidade diante dessa verdade. Quem você é? Um crente rendido ou um opositor endurecido? Alguém que abraça a verdade da ressurreição, e abraça, que eu digo na prática, ou alguém que crê apenas nisso intelectualmente, sem que isso afete em nada o seu modo de viver? Não há neutralidade. Há quem transforma o evangelho em testemunho, há quem o trata como algo sem sentido, e há quem ainda está sendo confrontado pela verdade. A ressurreição de Cristo continua exigindo uma resposta pessoal daqueles que ouvem sobre ela. É necessário que venhamos a responder ao Cristo ressurreto. Qual tem sido a sua resposta à ressurreição de Cristo? Qual a sua resposta? Você é alguém que está anunciando isso? Você é alguém que está rejeitando essa verdade? Ou você é alguém que está sendo confrontado e indo, buscando verificar isso de modo mais preciso, exato e pessoal? De que maneira você tem respondido à ressurreição de Cristo? Anunciando, rejeitando, ou procurando conhecer de modo mais pessoal? Você já rejeitou, ainda que de forma silenciosa, aquilo que Deus está revelando claramente por meio da sua palavra? Você já rejeitou? Sabe, silenciosamente, indiscriminadamente. Você leu lá, está escrito, mas você disse: não, isso aqui eu não vou obedecer. Você rejeitou de alguma maneira, silenciosa, sabe, indiscriminada, aquilo que Deus está revelando claramente por meio da sua palavra? Você já fez isso? Há muitas pessoas que rejeitam, e há muitas pessoas que hoje ainda rejeitam. O simples fato de rejeitar a Cristo, irmãos, mostra a distância do coração humano de Cristo. Veja bem, não rejeitamos a Cristo apenas quando exteriormente não fazemos aquilo que Cristo exige de nós, porque essa será uma luta constante. Fazer o que Cristo exige de nós externamente é uma luta constante. Mas nós podemos estar rejeitando Cristo antes de externamente e internamente, quando nós endurecemos o nosso coração para as verdades da sua palavra, quando nós endurecemos o nosso coração para aquilo que está claro para nós. Veja bem, talvez a data onde Cristo é mais rejeitado é na data onde é celebrada a sua ressurreição. Se nós pegarmos um contexto cultural da onde nós moramos, o local mais visitado, veja bem, o local mais visitado
no dia da paixão de Cristo, é o local de um padre católico. Pessoas caminham quilômetros para visitar um túmulo de um padre que está morto e que se encontra dentro do seu sepulcro. Pessoas que rejeitam a Cristo, veladamente, silenciosamente. Cuide para que você não rejeite ao Senhor. Que a sua resposta seja o anúncio das verdades a respeito do Cristo ressurreto. Eu encerro aqui com algumas aplicações práticas. 5 aplicações práticas aqui para nós a partir desse sermão. A primeira delas, viva como quem serve a um Cristo vivo. Jesus está vivo. Hoje nós estamos celebrando um Cristo que está vivo. Nós não podemos viver como se Cristo estivesse morto. Nós precisamos viver como quem serve a um Cristo que está vivo. Jesus não está morto, Ele ressuscitou, Ele está reinando. Ele está à destra do Pai agora, nesse exato momento. Sabe qual a certeza que nós temos nesse exato momento? Que à destra de Deus Pai se encontra Deus Filho, o Deus homem, intercedendo por nós. Jesus está vivo, Ele ressuscitou, Ele está reinando. Não viva como se Cristo estivesse distante, ausente ou não existisse. Não viva dessa maneira. Organize a sua vida, as suas decisões, a sua maneira de viver, sabendo que você serve a um Salvador que está vivo. Jesus está vivo. E o seu modo de viver deve ser o modo de quem vive a um Senhor e Salvador que está vivo. Viva como quem serve a um Cristo vivo. Uma segunda aplicação prática para a sua vida nessa manhã: pare de buscar vida aonde não há vida. Aquelas mulheres estavam buscando um morto entre os vivos. E o anjo diz: por que vocês estão procurando um vivo entre os mortos? Pare de buscar vida onde não há vida. Talvez você está aqui, nessa manhã, buscando vida onde não vai encontrar. Porque não há vida fora de Jesus Cristo. Não há, meus irmãos. Pare de buscar vida onde não há vida. Nada neste mundo pode dar a vida que só o Cristo ressurreto pode te dar. Esse mundo está enganando você, dizendo que você encontrará vida em coisas, em sensações, em prazeres mundanos. É mentira. Só há vida em Cristo. Não coloque sua esperança em coisas que passam e não se sustentam. Não perca tempo com essas coisas. Volte o seu coração para Cristo. Volte o seu coração para Ele, porque somente Ele venceu a morte. E somente Ele pode te dar vida verdadeira. Somente Cristo. Somente Cristo. Pare de buscar vida onde não há vida. Pare de querer buscar vida onde só há morte, aonde só há dor, aonde só há tristeza. Se você quer vida de verdade, vá a Cristo nessa manhã. Vá aos pés da cruz. Talvez você está buscando vida em lugares enganosos. Vá a Cristo. Vá ao Cristo ressurreto. Se lance aos pés dele nessa manhã. Uma terceira aplicação prática: abandone a incredulidade. Abandone a incredulidade. Incredulidade é pecado. Abandone a incredulidade. Quando aquelas mulheres voltam e falam aos apóstolos e aos discípulos, eles respondem com incredulidade. Abandone a incredulidade, meu irmão. Não trate a ressurreição de Cristo como algo distante, ou apenas como uma informação. Pare de ouvir e continuar o mesmo. Sabe quando você age com incredulidade? Quando você ouve o que a palavra diz e faz o contrário do que a palavra diz. É incredulidade. O nome disso é incredulidade. Saber a verdade e escolher deliberadamente viver a mentira é incredulidade. Quando você olha para as Escrituras e as Escrituras estão dizendo: viva assim, faça assim, está escrito, e você diz: ok, a Bíblia diz isso, mas eu vou fazer isso. Você está dizendo: eu não creio no que está escrito. Você é um incrédulo. Se você olha para as Escrituras e não obedece às Escrituras, você é um incrédulo. Abandone a incredulidade nessa manhã. Abandone a incredulidade. Creia de tal forma, de forma real no que Deus fez em Cristo, e permita que isso mude a sua vida. Uma quarta atitude prática: tome uma posição diante de Cristo. Tome uma posição. Você não pode permanecer neutro, e você não vai permanecer neutro. Você precisa tomar uma decisão. Ou você anuncia
ou você rejeita, ou você se aproxima para conhecer de modo pessoal e mais particular. Você precisa tomar uma posição diante de Cristo. Não adie as decisões que precisam ser tomadas por você e que vão te levar para mais perto de Cristo. Olhe para mim. Qual decisão você precisa tomar hoje para que a sua vida se aproxime mais da vida de Cristo? Qual o pecado que você precisa abandonar hoje que tem te afastado de Cristo? Qual decisão você precisa tomar nessa manhã, na manhã da ressurreição, na manhã de ceia, na manhã da reunião do povo de Deus? Decisão essa que vai te aproximar de Jesus. O que você precisa abandonar? O que você precisa fazer? Qual pecado você precisa confessar? Faça isso hoje. Não adie isso para amanhã. Não adie isso para outro dia. O dia de se aproximar de Cristo é hoje. O momento é agora. Não amanhã, não depois, não outro dia. É hoje. Você sabe o que você precisa fazer, apenas faça. Apenas tome a decisão que você precisa tomar, que vai te levar para mais perto de Cristo. Responda à ressurreição de Cristo com fé, com entrega e com compromisso com Cristo. Uma quinta e última aplicação prática. Fale sobre a ressurreição. Fale. Veja bem, irmãos, a ressurreição de Cristo é celebrada mundialmente nesse domingo, né? Tem uma data, cada ano muda, né? Não há um dia fixo. Mas nós precisamos sempre lembrar à igreja que todo domingo é o dia do Senhor para nós. E que todo domingo, seja na manhã, seja na tarde, nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo. É isso que porque o domingo é um dia tão importante para nós, igreja, porque é o dia que nós celebramos o Cristo ressurreto. Você lembra o texto? Mas no primeiro dia da semana, no primeiro dia, o dia da ressurreição, fale da ressurreição, fale sobre a ressurreição. A ressurreição não é uma verdade para ser guardada, é uma verdade para ser proclamada. Quem entende que Cristo está vivo, não fica em silêncio. Você crê que Cristo está vivo? Você crê nisso? Seus lábios não podem ficar fechados. Você não pode ficar quieto. Essa não é uma mensagem para ser guardada. Essa é uma mensagem para ser proclamada, para ser externada, para ser evidenciada. Fale de Jesus com clareza. Fale de Jesus com intencionalidade. Anuncie às pessoas que Cristo ressuscitou. Anuncie que Ele está vivo. Anuncie que o sepulcro não pode detê-lo, que a morte não pode detê-lo, que a cruz não pode detê-lo. Anuncie que Ele está vivo hoje e que um dia Ele virá buscar o seu povo, a sua igreja. Eu encerro aqui nessa manhã com uma citação de Charles Haddon Spurgeon. Spurgeon, ele fala a respeito sobre falar sobre a ressurreição. Ele diz as seguintes palavras: o coração de nossa religião é um Cristo vivo. Esse é o coração da nossa religião, um Cristo vivo. Ele não está aqui, Ele ressuscitou, e porque Ele vive, nós também viveremos. Porque Ele ressuscitou, um dia todos nós que cremos nele ressuscitaremos. Spurgeon então diz: vai e diga ao mundo, vai e fale às pessoas, o túmulo está vazio, o trono está ocupado, Jesus Cristo é o Senhor. É isso que nós somos chamados a fazer, a ir a esse mundo, a abrir os nossos lábios, como diz Spurgeon, e dizer ao mundo: o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado, Jesus está vivo, Jesus reina para todo sempre, Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Um dia Jesus virá buscar a sua igreja, o seu povo que Ele comprou com o derramamento do seu sangue precioso. Ele vive, Ele reina, e isso precisa ser proclamado por nós. Saia daqui hoje, anuncie que o seu Cristo, o seu Salvador, o seu Senhor, o seu Deus não é um Deus que está morto, é um Deus que está vivo, é um Deus que reina para todo sempre. Amém, meus irmãos? Fique de pé comigo. Nosso Senhor vive, irmãos.